Imagine um mundo onde a vida inteligente pode ter existido há milhões de anos, onde antigos mistérios e catástrofes se entrelaçam nas areias avermelhadas. O que será que realmente aconteceu em Marte? Há indícios de uma civilização perdida ou talvez algo ainda mais sombrio. Prepare-se para desvendar os enigmas de um passado distante e descobrir como as missões da NASA estão nos levando a pistas sobre a vida fora da Terra. O que os cientistas encontraram nas rochas marcianas? Que segredos estão escondidos nas sombras do espaço? Fique conosco, porque o que vamos explorar hoje pode mudar tudo o que você pensa sobre o nosso lugar no cosmos. Vamos começar essa aventura. Era agosto de 2012 e o rover Curiosity, uma espécie de robô viajante, estava prestes a realizar uma jornada emocionante. Ele foi enviado pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, para um planeta muito especial, Marte. Imagine um grande ônibus espacial que voa por milhões de quilômetros para chegar a um mundo vermelho e distante. Quando Curiosity finalmente pousou em Marte, todos na Terra ficaram ansiosos, pois esse robô tinha uma missão importante: descobrir o que havia abaixo da superfície do planeta. Os cientistas esperavam encontrar um pó avermelhado, como o que vemos nas montanhas aqui na Terra, mas eles estavam prestes a receber uma grande surpresa. Enquanto o robô explorava, ele começou a analisar as pedras e o solo. O que ele encontrou foi muito mais intrigante do que um simples pó. Curiosity começou a dar pistas de que Marte poderia ter escondido um segredo sombriamente fascinante: a evidência de uma guerra nuclear que pode ter acontecido há 300 milhões de anos. Imagina só, uma guerra em um lugar onde nunca encontramos vida. Os cientistas se perguntam: se houve uma civilização em Marte, será que eles eram parecidos conosco? E, mais importante, se eles existiram e acabaram, será que nós também poderemos um dia deixar de existir? Ou será que a vida pode surgir novamente em Marte, ou até mesmo em outros planetas? A curiosidade só aumentava, e as perguntas sobre vida fora da Terra ecoavam nos corações dos cientistas e de todos nós. Curiosity, com suas rodas e instrumentos especiais, estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo. O que mais ele encontraria naquele planeta misterioso? A aventura apenas começava. Enquanto Curiosity explorava o solo vermelho de Marte, ele fez uma descoberta surpreendente: uma quantidade estranha de um gás chamado xenônio 129. Mas o que é xenônio? Imagine um gás invisível, como um perfume que flutua no ar, mas que ninguém pode ver. Os cientistas ficaram intrigados, pois esse gás é raro e não deveria estar lá em tanta quantidade. A primeira ideia da NASA foi que o xenônio 129 poderia ter vindo do Sol, como se o Sol tivesse enviado um presente para Marte. Mas aqui vem a parte misteriosa. Havia muito mais xenônio na atmosfera marciana do que poderia vir do vento solar. A grande pergunta surgiu: de onde será que veio todo esse xenônio? Os cientistas do mundo todo começaram a investigar. O Dr. John Brandenburg, um físico da NASA, fez uma afirmação impactante: esse gás poderia ser uma assinatura de armas nucleares. Imagine que Marte, há muito tempo, pode ter sido palco de uma guerra com explosões poderosas, como os filmes de ação que você assiste, mas sem um único ser humano para contar a história. Eles descobriram que Marte tinha áreas onde a radiação era mais intensa, como se fossem marcos de algo terrível que aconteceu no passado. Mas o mais intrigante é que não havia crateras, o que indicava que as explosões ocorreram no ar, como fogos de artifício que explodem bem acima do solo. Agora, se pensarmos um pouco mais, isso levanta questões fascinantes. Se realmente houve uma civilização em Marte e eles se destruíram com armas nucleares, será que nós, humanos, estamos condenados a repetir os mesmos erros? E se existe vida fora da Terra, será que ela já passou por experiências semelhantes? O mistério do xenônio 129 continua a desafiar nossa imaginação. Poderia Marte ter sido um lugar onde a vida floresceu, apenas para ser extinta em uma catástrofe? O que mais o Curiosity poderia descobrir para responder a essas perguntas? A jornada de exploração continuava, cheia de segredos e promessas de novas descobertas.
A cada descoberta que o Curiosity fazia, os cientistas ficavam mais intrigados. A ideia de que o gás xenônio 129 poderia ser um sinal de uma guerra nuclear antiga em Marte começou a ganhar força. O Dr. John Brandenburg e outros cientistas se perguntavam: será que uma civilização inteligente realmente existiu neste planeta vermelho? Imagine Marte como uma antiga cidade, agora em ruínas, onde os vestígios de uma batalha épica permanecem escondidos sob a poeira e as rochas. À medida que as investigações sobre Marte avançavam, os cientistas começaram a explorar uma ideia ainda mais fascinante. Eles descobriram que, em lugares como o Gabão, na África, existem depósitos de urânio que mostraram evidências de reações nucleares naturais. Imagine que, em um lugar onde não havia seres humanos, a própria natureza conseguiu criar reatores nucleares, como se a Terra estivesse fazendo sua própria mágica. Os cientistas pensaram: será que algo semelhante poderia ter acontecido em Marte? Essa ideia era intrigante, pois poderia sugerir que Marte não era apenas um planeta deserto, mas sim um lugar onde fenômenos extraordinários poderiam ocorrer. No entanto, o Dr. Brandenburg tinha uma opinião diferente. Ele acreditava que o material encontrado em Marte não poderia ter sido produzido por processos naturais. Ele dizia que, se houvesse um reator natural em Marte, isso teria deixado marcas visíveis, como crateras enormes, mas o que se viu foi um solo liso, sem cicatrizes. Isso só aumentava o mistério. Será que a destruição de uma civilização em Marte foi causada por algo que não podemos compreender? Os cientistas estavam em uma verdadeira caça ao tesouro, tentando descobrir se Marte tinha, de fato, uma história rica e complexa. Se não foram reatores nucleares naturais, então o que poderia ter causado uma destruição em larga escala? E se houve vida em Marte, como seria? Eles teriam sonhado em explorar outros planetas como nós fazemos. Essas questões deixavam todos em suspense. Marte não era apenas um planeta desolado. Era um local que poderia ter sido um lar vibrante, agora envolto em mistério e silêncio. Quem sabe o que mais o Curiosity poderia revelar? E se Marte fosse um espelho que refletisse os medos e as esperanças da humanidade? O que aconteceu em Marte poderia ser um aviso para nós, como um eco distante de uma história que precisamos entender. Em meio a todos esses mistérios, havia uma outra questão intrigante. O que aconteceu com a sonda Mars Climate, que deveria nos ajudar a desvendar os segredos do planeta vermelho? Imagine um pequeno robô viajando por milhões de quilômetros, cheio de esperança e promessas, apenas para desaparecer na vastidão de Marte. A missão da sonda era crucial, e todos estavam ansiosos para ver os dados que ela traria. No dia 23 de setembro, após meses de viagem, a sonda começou a desacelerar para entrar na órbita de Marte. Então, algo estranho aconteceu. A sonda desapareceu atrás do planeta, e todos na equipe de controle da missão ficaram nervosos. Era como um suspense em um filme de aventura. Conseguirá a sonda voltar a se comunicar? Após o tempo de espera, quando a equipe finalmente ouviu o sinal, todos respiraram aliviados. No entanto, a comunicação não durou muito. A cada minuto que passava, a ansiedade aumentava. O que teria acontecido? Será que a sonda encontrou algo que não deveria? Ou será que Marte estava guardando segredos que não queriam ser revelados? Depois de longas horas de espera, a comunicação não retornou. A equipe começou a entender que algo estava muito errado. Em um momento de desespero, a ideia de que um monstro espacial poderia estar interferindo nas sondas passou a ser comentada. Imagine uma sombra escura rondando Marte, como um guardião dos segredos do planeta, sabotando as missões humanas. Finalmente, uma investigação revelou que o desaparecimento da sonda não foi causado por nenhum fenômeno misterioso. A razão era muito mais simples, mas não menos frustrante. Um erro humano. A sonda foi programada com um sistema de medição que não era compatível com a forma como os foguetes foram projetados para funcionar. A frenagem foi excessiva e a sonda se desintegrou na atmosfera de Marte. Uma tragédia que nos lembrou que, mesmo com toda a tecnologia avançada, erros simples podem ter consequências devastadoras.
Essa história nos faz pensar: será que Marte está realmente nos desafiando? Se uma simples falha pode causar uma perda tão grande, o que mais poderíamos aprender com o planeta vermelho? E se a humanidade um dia chegar a Marte, estaremos prontos para enfrentar os mistérios e os desafios que esse planeta guarda? Cada nova descoberta sobre Marte nos faz refletir sobre nossas próprias falhas e esperanças. O que mais está à espera para ser encontrado nas areias do tempo? À medida que as sondas exploravam Marte, algo extraordinário foi descoberto. Esferas estranhas espalhadas pelo solo do planeta. Imagine uma cratera, cheia de rochas de cores diferentes. Mas, de repente, você avista pequenos objetos esféricos, como bolinhas de gude, brilhando sob a luz do sol. O que seriam essas esferas? Seriam vestígios de vida alienígena. Em janeiro de 2004, quando a sonda Opportunity pousou na cratera, os cientistas ficaram maravilhados com a quantidade de grãos esféricos que cobriam o chão. Eram pequenas, menos vermelhas do que o solo ao redor e totalmente enigmáticas. Assim que os cientistas começaram a investigar, as especulações começaram a surgir. Como essas esferas chegaram ali? Poderiam ser sinais de que Marte teve água. Ou, quem sabe, indícios de uma vida que já existiu. A presença de água em Marte é uma das maiores perguntas que os cientistas fazem. Na Terra, a água é essencial para a vida. E se essas esferas estiverem ligadas à água, isso poderia significar que Marte já foi um lugar habitável. As esferas, conhecidas como concreções, se formam quando a água circula através das rochas, criando formas redondas. Imagine uma época em que Marte era azul, coberto de água e vida, um planeta vibrante e cheio de possibilidades. Outra teoria sugeria que essas esferas poderiam ser formadas através de processos naturais extraordinários, como explosões de plasma. Os cientistas imaginaram uma guerra de plasma entre civilizações antigas de Marte, criando essas esferas em um espetáculo de cores e luzes. Se isso fosse verdade, o que mais poderia ter acontecido em Marte? Que histórias de vida e destruição estariam escondidas sob a superfície? Essas pequenas esferas despertaram a imaginação de todos. Elas não eram apenas objetos, eram portadoras de mistérios profundos. Se Marte já teve água, será que a vida estava a caminho? E se sim, será que essa vida era parecida com a nossa ou completamente diferente? Cada nova descoberta trouxe mais perguntas, fazendo com que olhássemos para Marte não apenas como um planeta desolado, mas como um possível lar de civilizações passadas. O que mais Marte nos revelará? E será que um dia poderemos encontrar essas formas de vida que tanto desejamos? As esferas misteriosas de Marte deixaram a certeza de que a busca por respostas está apenas começando, e cada nova pista é uma porta aberta para novas aventuras e descobertas. Com cada nova descoberta sobre Marte, surge uma pergunta que fascina a humanidade: poderá haver vida fora da Terra? As missões que exploram o planeta vermelho estão em busca de sinais de que alguma vez existiu uma forma de vida, e os mistérios que cercam Marte aumentam essa curiosidade. Assim como um detetive em busca de pistas, os cientistas analisam cada fragmento de informação em busca de respostas. Os pequenos objetos esféricos encontrados nas crateras de Marte, conhecidos como mirtilos, levantam questões sobre a presença de água no passado do planeta. A água é essencial para a vida como conhecemos. E se Marte já teve rios e lagos, será que criaturas estranhas e maravilhosas habitavam suas águas? Imagina um planeta coberto de vida vibrante, onde seres alienígenas nadavam em águas azuis sob um céu avermelhado. Histórias sobre Marte estão entrelaçadas com a imaginação humana, e a ideia de vida extraterrestre instiga tanto medo quanto esperança. O planeta vermelho, em sua solitária vastidão, pode ter guardado segredos que moldaram não apenas sua própria história, mas também a nossa. Se realmente existiu uma civilização em Marte, como ela teria sido? Eles eram como nós, ou tão diferentes que mal conseguiríamos reconhecê-los. O próprio conceito de vida em Marte não se limita a seres complexos. Pode ser que haja micro-organismos, aqueles que habitam os ambientes mais extremos da Terra.
Cientistas estão constantemente em busca de evidências que possam confirmar essa teoria. Assim, Marte se torna um lugar de especulação e mistério, onde cada rocha e cada amostra trazem promessas de novas descobertas. Enquanto as sondas continuam a explorar a superfície e as histórias de Marte se desdobram, a pergunta persiste: estamos sozinhos no universo? Cada passo que damos em direção a Marte pode estar nos levando para mais perto de descobrir que não somos a única forma de vida inteligente. O que mais o universo guarda para nós? Poderíamos encontrar irmãos cósmicos ou até mesmo seres que nos observam, esperando o momento certo para se revelar. Assim, a busca por vida em Marte não é apenas uma questão científica, é uma jornada que toca o coração humano. Cada descoberta é uma nova página em um livro que ainda está sendo escrito, um mistério que aguarda ansiosamente por ser desvendado. E, enquanto sonhamos com o que pode existir além das estrelas, Marte continua a nos desafiar, oferecendo não apenas perguntas, mas também a promessa de que a aventura está apenas começando. Imagine um tempo em que Marte era um planeta vibrante, repleto de vida inteligente. No entanto, essa civilização avançada pode ter sido destruída em um cataclismo inimaginável, uma guerra nuclear. Essa ideia, que parece mais um roteiro de ficção científica, ganhou atenção quando os cientistas começaram a encontrar vestígios de elementos estranhos na atmosfera marciana, como o xenônio 129. Seria possível que os habitantes de Marte tivessem utilizado armas nucleares, causando sua própria destruição? Os cientistas da NASA descobriram que havia uma quantidade incomum de xenônio 129 na atmosfera de Marte, muito maior do que o esperado. Ao analisarem esse fenômeno, algumas mentes brilhantes levantaram uma hipótese assustadora. Será que isso poderia ser a assinatura de explosões nucleares? John Brandenburg, um físico da NASA, observou que não há outra explicação que poderia criar tal padrão no espectro de gases. Isso levou a uma reflexão intrigante sobre o que realmente poderia ter acontecido em Marte há 300 milhões de anos. Com os olhos voltados para o céu, os cientistas notaram que em algumas regiões do planeta, os níveis de radiação eram alarmantemente altos, muito mais do que o esperado. A ausência de crateras que geralmente resultariam de explosões fez com que eles especulassem que essas explosões poderiam ter ocorrido no ar, como se armas poderosas fossem detonadas a quilômetros acima da superfície. Mas por que Marte? E quem seriam os responsáveis por tal devastação? Imaginemos um cenário em que uma civilização marciana, avançada mas autodestrutiva, se engajou em um conflito que devastou seu planeta. A ideia de que uma raça inteligente poderia ter se extinguido em um cataclismo é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Se eles existiram, será que deixaram para trás alguma tecnologia ou vestígios de sua civilização que ainda não encontramos? A descoberta dessas evidências não apenas nos faz questionar a história de Marte, mas também a nossa própria. Será que a humanidade está destinada a repetir os erros de outras civilizações? Se Marte foi um campo de batalha de um grande conflito, isso nos lembra que a vida pode ser vulnerável, mesmo em suas formas mais avançadas. E agora, enquanto olhamos para o cosmos, a pergunta que paira no ar é: estamos sozinhos nesse destino? Ou Marte é apenas um aviso sobre o que poderia nos acontecer? A possibilidade de uma guerra nuclear em Marte transforma nosso entendimento sobre o planeta vermelho. Ele não é apenas um lugar desolado, é um testemunho do que pode ocorrer quando a inteligência se volta contra si mesma. Se uma vez existiu vida em Marte, suas histórias e seus erros podem ressoar como ecos através do tempo, nos lembrando que a paz e a preservação são as verdadeiras chaves para a sobrevivência. À medida que a curiosidade sobre Marte cresce, também aumenta a busca por respostas através de sondas espaciais. Essas incríveis máquinas são nossas emissárias no espaço, viajando milhões de quilômetros para desvendar os segredos do planeta vermelho. No entanto, nem sempre a jornada é tranquila, porque tantas sondas que tentaram explorar Marte desapareceram misteriosamente. Desde os primeiros lançamentos, uma sombra de incerteza tem pairado sobre as missões a Marte. Mais da metade das sondas enviadas para o planeta não tiveram sucesso.
As missões perdidas nos ensinam que explorar o espaço é um desafio extraordinário e arriscado. Cada sonda que se perde é como uma estrela apagando-se no céu, deixando apenas um rastro de mistério. O que mais poderia ter acontecido com essas missões? E quais segredos ainda estão aguardando para serem revelados? Enquanto continuamos a olhar para Marte e a enviar sondas em busca de respostas, somos lembrados de que, em nosso desejo de explorar o desconhecido, devemos também ser cautelosos. As aventuras interplanetárias são cheias de perigos, mas cada missão perdida apenas aguça nossa curiosidade e nossa determinação de descobrir o que realmente habita nas sombras do espaço. O que mais o universo nos esconde? Poderia haver um mistério maior esperando para ser desvendado, bem na próxima esquina cósmica, como a circulação de água que, em algum momento no passado, poderia ter existido em Marte. A presença de água em um planeta que hoje parece tão seco e desolado levanta uma questão empolgante. Seria possível que Marte já tivesse sido um lar para formas de vida? Por outro lado, a ideia de que essas esferas pudessem ser criadas por eventos mais dramáticos também se insinuou na mente dos cientistas. Imagine um cenário onde grandes explosões ou impactos de meteoritos poderiam ter lançado fragmentos do solo marciano ao espaço e, em sua queda, esses fragmentos se transformaram em esferas perfeitas. Seria essa uma forma de arte cósmica, uma evidência de que Marte já abrigou uma civilização ou um processo extraordinário? Essas pequenas esferas, então, se tornaram símbolos de um passado enigmático. Se elas são realmente testemunhos de um ambiente que poderia ter sustentado a vida, isso nos leva a questionar: o que mais Marte pode estar escondendo sob sua superfície? O que ainda não encontramos? A possibilidade de que já tenha existido vida em Marte transforma nosso entendimento não apenas sobre o planeta, mas sobre o cosmos como um todo. Cada nova descoberta em Marte nos desafia a imaginar um universo mais rico e complexo do que jamais sonhamos. Estamos apenas começando a entender as histórias que Marte tem para contar, e cada mistério revela um pouco mais sobre a busca por vida fora da Terra. O que essas esferas realmente significam? E será que são apenas o começo de uma jornada que nos levará a respostas que ainda não podemos compreender? À medida que os cientistas desvendam os mistérios de Marte, surge uma pergunta que ecoa entre as estrelas: estamos sozinhos no universo? A ideia de vida fora da Terra fascina e intriga a humanidade há séculos. Agora, com as descobertas em Marte, essa questão se torna ainda mais urgente e emocionante. Imaginemos por um momento que Marte, em algum tempo no passado, já foi um planeta vibrante, repleto de água e talvez até de formas de vida. Se fosse verdade, o que teria acontecido com essas vidas marcianas? Eles também se perguntavam se estavam sozinhos no cosmos. E se uma civilização avançada já tivesse habitado Marte, seria possível que eles tenham enfrentado um destino trágico, como uma guerra nuclear que os levou à extinção. Os ecos desse passado nos falam de um universo onde a vida não é uma singularidade, mas uma possibilidade, uma constante. O que mais assusta e fascina é a possibilidade de que as histórias de vida em Marte podem não ser exclusivas desse planeta. Poderia haver outras civilizações espalhadas por galáxias distantes, observando-nos enquanto nós os estudamos. E se eles já tivessem visitado a Terra, deixando apenas indícios de sua presença nas lendas e mitos que se perpetuaram entre nós? O mistério dos extraterrestres nos instiga a olhar para o céu e sonhar, imaginando que pode estar escondido nas vastas extensões do espaço. Enquanto olhamos para o universo, devemos nos lembrar de que cada nova descoberta em Marte é uma peça do quebra-cabeça. Essas esferas estranhas, a radiação misteriosa e os sinais enigmáticos das sondas perdidas podem ser indícios de algo muito maior. Poderia Marte ser um antigo lar de seres que nos deixaram vestígios? Ou será que a busca por vida fora da Terra é uma jornada sem fim? As perguntas são muitas e as respostas ainda estão empoeiradas sob os mistérios do espaço. Em cada missão a Marte, não apenas buscamos entender o passado do planeta vermelho, mas também o nosso lugar no universo. A busca por vida extraterrestre é um chamado para a imaginação, um convite para sonhar. Afinal,
Se Marte já foi um lar para alguma forma de vida, o que mais está lá fora, esperando para ser descoberto? O que o cosmos nos reserva? A jornada está apenas começando, e as possibilidades são infinitas. Espero que tenham gostado de explorar os mistérios de Marte e as possibilidades de vida extraterrestre com a gente. A jornada pela compreensão do universo é repleta de surpresas, e queremos saber qual dessas descobertas mais te intrigou. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, dê aquele like e compartilhe com os amigos. E para não perder nenhum dos nossos próximos episódios sobre o fascinante mundo da ciência e do espaço, inscreva-se no canal. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos do cosmos. Até a próxima!